Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Primor Podcasts, no 12º episódio e hoje com o quadro Quem é Ela? Bom, no último episódio de Quem é Ela nós falamos com a Gabi, aqui do Comercial, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o departamento fiscal. Então, para isso, nada melhor do que alguém que seja do fiscal, não é mesmo? Então hoje estamos aqui com a Mirielle. Mirielle, seja muito bem-vinda a esse quadro. Hoje nós queremos conhecer um pouquinho mais da Mirielle, né, sobre o departamento fiscal, que não é nada fácil, nadinha. Para quem olha de fora acha que é, não é. Então hoje a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso, sobre o departamento fiscal. Então, Miri, mais uma vez, seja muito bem-vinda e queremos saber um pouquinho sobre você. Fala um pouquinho sobre você pra gente, seu nome, faculdade, tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Amanda, pelo convite da Primor. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, gente, a gente vai falar do fiscal e não é uma área muito fácil. Quem vê de fora acha que é só tributos e notas fiscais e não é só isso. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que é a nossa rotina no fiscal, certo? Isso aí. Então, para começar, quem que é a Miri, né? Eu sou a Mirielle Araújo, eu tenho 23 anos, eu faço Ciências Contábeis na Unipar, lá em Umuarama. Eu tô no 4º ano, graças a Deus. Acabando. Tá acabando. Eu tô no 4º ano. E eu decidi entrar em Ciências Contábeis. No começo, não foi algo assim que eu tinha escolhido de primeira, né? Ciências Contábeis foi a minha segunda opção. A minha primeira opção foi um curso totalmente diferente, que não tem nada a ver com a área, gente. Eu queria fazer agronomia. Tem cara de boiadeira. Tenho cara. Só que como no período que eu ingressei na faculdade, não foi algo possível, eu ingressei como Ciências Contábeis, que era a minha segunda opção, né? Daí, no decorrer do tempo, eu fui pegando gosto pela área. Eu comecei também a trabalhar na área que eu gostava, que era o fiscal. E eu fui vendo que tem como eu também juntar um pouco dessa área rural, dessa coisa de agronegócio, junto com a contabilidade. Então, não precisava sair da minha linha, que era Ciências Contábeis, para fazer outra coisa, né? Então, foi por isso que eu gostei, agarrei de Ciências Contábeis, né? Porque nesse caminho, dentre esses 4 anos, eu tive muita oportunidade para desistir do curso, gente. Para trancar o bendito curso. Todo dia uma vontade de trancar. Uma vontade nova. Só que eu parei, pensei e vi que contabilidade não é algo redondo, aquele negócio clássico, né? Que todo mundo enxerga. Você fez ciências contábeis, vai ficar o resto da sua vida só fazendo aquilo, em algo assim que é rotina, né? Um círculo vicioso. Ciências contábeis, a contabilidade em si é algo abrangente e é algo que está crescendo cada vez mais, está se conectando com a tecnologia. Então, é isso que eu acredito que fez a minha paixão por contábeis crescer ainda mais. E pelo fiscal, ainda mais Ainda também. mais. Aproveitando esse gancho, Miri, que você falou sobre tecnologia, né? Hoje a Primor, ela trabalha muito tecnologia. Sim. Praticamente todos os nossos clientes são digitais. E o que você tem a dizer quando esses clientes digitais chegam até você? Como é esse processo, né? Ali no fiscal. Sim. Porque, no caso, a gente teve que passar pela mudança, né? Do tradicional, aquela contabilidade tradicional, e começar a incluir o digital, que agora é a maioria aqui que a gente trabalha de verdade, né? E no começo, eu acredito que foi um baque para todo mundo, né? Porque é algo novo. Sim. Então, quando a gente vê algo novo, a reação da gente é se assustar com aquilo, né? E achar, será que isso vai dar certo? Será que a gente Será que a gente compra essa ideia? Isso. E será que essa ideia vai dar certo lá na frente? E a gente vendo agora que está crescendo, a tecnologia está crescendo muito e a gente tem que acompanhar a tecnologia, então a gente vê o quanto é necessário a gente ter esses clientes que faz a gente procurar algo melhor. Porque quando eles chegam aqui na gente, a gente tem que... ele precisa de tal coisa, a gente não tem, a gente não sabe como que faz, então a gente tem que buscar conhecer, a gente tem que buscar entender aquilo para passar para o nosso cliente, né? Então, é isso que faz com que a tecnologia esteja cada vez mais dentro do fiscal, mais dentro da contabilidade, porque os nossos clientes digitais, eles necessitam de tecnologia. Sim. Tanto para a emissão de nota fiscal, para o trabalho deles. Então, como que a gente vai falar para eles? Somos especialistas
em clientes da área digital e a gente não trabalha com tecnologia, né? A gente não tem a tecnologia integrada no nosso dia a dia. Seria até ironia. Seria ironia mesmo. Tipo, eu sou profissional, a gente entende, mas a gente não mexe muito trabalha sobre isso, não anda lado a lado com a tecnologia, certo? Então, acredito que a gente crescer o nosso conhecimento com a tecnologia e tentar incluir ela em todos os passos que a gente faz aqui dentro, faz com que os nossos clientes enxerguem que realmente a gente está ingressando nessa área digital para contribuir com o crescimento deles também, quanto também melhora a nossa visão como contador, né? Porque, como eu disse no começo, contabilidade não é aquela coisa tradicional mais, né? Contabilidade vai muito além de só vir fazer um lançamento contábil, né? Contabilidade vai além disso e a gente precisa andar lado a lado da tecnologia para que isso possa correr bem e a gente possa alcançar nossos objetivos aqui dentro do escritório. E só, né, continuando esse assunto, você falou bastante sobre ali o departamento fiscal. Sim. Eu queria saber como funciona, porque eu particularmente não entendo muito. Eu só vejo lá a Mirella escrevendo, digitando lá e eu não entendo nada. Mas o processo para chegar até vocês, passa por quem para chegar até vocês e o que vocês fazem ali no fiscal? Sim. O processo para chegar lá na operação é um processo até grande, certo? Então, o cliente hoje, o primeiro contato dele é com o comercial, né? Então, ele vai entrar em contato com o nosso comercial, fechar negócio, né? Qual pacote eles vão querer comprar. Depois que eles fecharam com o comercial, eles vão entrar ali na parte do onboard, né? Então, o onboard vai fazer aquela recepção deles, mostrar como que funciona o nosso trabalho aqui dentro da Primor, né? Quais são os nossos passo a passos também, né? E depois que o onboard fez essa integração do cliente com a Primor, daí eles vão passar pela parte legal, né? Se o cliente for uma abertura, eles vão passar pela parte legal fazendo a abertura da empresa. Se for migração, também tem os processos legais que tem que ser feitos. E eles ainda continuam 3 meses com onboard na parte fiscal, né? Esse é um modelo novo que a gente está fazendo agora. A gente não trabalhava com esses 3 meses de onboard anteriormente. E a gente está testando esse modelo novo e está dando certo, né? Então, o que acontece? Eles ficam 3 meses com onboard na parte fiscal. E esses 3 meses, o que eles fazem? Eles fazem a parametrização, eles organizam a empresa para quando chegar na operação, que a empresa está toda legalizada e toda parametrizada também, certo? Então, a gente só vai continuar mantendo ela organizada dali para frente, né? Entendi. Então, quando chega na operação, que é a nossa parte, ali a gente vai dar processo, né? Dar continuidade daquele processo que o onboard fez, que é fazer a apuração do faturamento que eles têm, né? Manter sempre as obrigações deles em dias, né? Declarações, entregues. Então, a gente tem que manter aquela parte fiscal sempre organizada, certo? Então, meio que o cliente ele fica com vocês, depois de todo esse processo, eles ficam mais ali. Isso, depois do processo que ele teve de entrada, de onboard, eles ficam com a gente. Fica lá na operação. Gente, é bem difícil ali o fiscal, viu? E Mirielle? A Mirielle é o bendito fruto ali, não é? Gente, sim, no meio de 7, a gente tem 7, que somos o departamento maior ali na operação. No meio de 7 pessoas, eu sou a única. A única mulher ali. A única abençoada lá E no como meio. você se sente? Como é a sua relação ali com os meninos, né? Como você se sente ali, né? Tendo só você de mulher. No começo, gente, porque eu tô desde o começo, eu sou a única mulher, desde o começo que eu entrei aqui dentro. E no começo eu estranhei um pouco, daí dá aquele medo de pensar assim, nossa, eu sou a única mulher, como que vai ser aqui dentro, né? Como que vai ser a relação? Porque tem uma quebra, né? Isso, tem uma quebra como que eles vão me ver, reagir né? também. Como que eles vão reagir, como eu sendo a única mulher lá dentro, e se eu vou ter os mesmos direitos, né? A mesma liberdade que os meninos têm, né? Esse foi o medo quando eu entrei e vi que só tinha eu de mulher lá naquele departamento. E, gente, o meu dia a dia com os meninos é surreal, porque eu penso assim, parece que a gente já se conhecia há tempos, né? A gente tem, assim, uma comunicação, a gente tem um convívio muito bom e lá não tem diferença. Se independente se eu sou uma mulher ou se eu sou um homem, lá a gente é tratado do mesmo jeito.
independente da situação. Então, essa quebra, esse tabu de que só porque é a única mulher vai ter algum preconceito, eu Estamos acredito... quebrando tabus aqui, Sim, viu? eu acredito que vem muito da cabeça da Sim, gente, sim. né? A gente acaba quebrando isso, porque eu mesmo já cheguei pensando, será que eles vão me aceitar? Será que eu vou ter o mesmo direito de fala que eles Sim. têm lá dentro? E hoje em dia, como eu gosto de conversar muito, gente, que eu falo, porque eu falo, viu, gente? Hoje em dia, lá eu vejo que sim, eu tenho o mesmo direito de falar com os meninos, e eu falo, gente, é muito bom trabalhar em um ambiente que vocês se dão bem, sabe? Sim. Você não precisa conversar o dia inteiro com a pessoa, mas você tendo uma relação de companheirismo, de parceria dentro do trabalho, é essencial, né? Independente de qual é o sexo que você é essencial que você tenha. Acho que faz toda a diferença, na verdade, porque Sim. parece que até o trabalho flui melhor. Flui. O que que estava amarrado, parece que com esse entrosamento, com essa interação entre ambos, parece que flui melhor, né? Isso, não, é completamente diferente. O ambiente fica mais agradável, até o serviço flui melhor, né? Sim. Você consegue fazer um serviço com uma qualidade bem melhor quando o ambiente te traz uma qualidade boa também. Exato. Né? E acho que é uma das coisas que a gente preza bastante aqui, e graças a Deus que Sim, acontece. sim. Que é, eu acho que o espírito jovem e o todos somos um é o que mais funciona. Nossa, né? é a figurinha que eu mais uso, gente, no chat. Tem figurinha de todos somos um lá. Eu uso direto, porque, gente, não tem como. Independente do departamento, eu acho que a gente, como um todo, né, a equipe inteira, a gente se trata assim, e é necessário, ainda mais uma equipe grande como a nossa, ter essa parceria, certo? Porque não tem como você conviver, porque eu passo a maioria do meu tempo, do meu dia aqui dentro. Na verdade, literalmente, a gente fica Sim. 8 horas de 24 aqui, a gente dorme metade. Durmo 6, daí... Fico aqui 8, vou pra faculdade. Então, a minha vida, boa parte dela é aqui dentro. Já pensou se eu não tiver uma relação boa com as pessoas que trabalham comigo? Quão frustrante seria, né? Demais da conta, gente. E Miri, conta pra gente como que você chegou aqui, na Primor. Gente, não foi fácil chegar aqui na Primor. Eu lutei. Eu lutei muito. Olha, antes de começar a faculdade já tinha currículo meu aqui. Caramba. Tinha. Eu ainda conversei com os meninos e falei assim, olha, eu tô tentando aqui, ó, faz anos, faz anos que eu tô tentando entrar aqui dentro. E eu comecei trabalhando na área, em um outro escritório, né? Comecei como estagiária. Eu fiquei cerca lá de 7, 8 meses como estagiária lá. E surgiu no mês, eu lembro até o mês, gente, no mês de maio do ano passado, surgiu a oportunidade. O César me mandou mensagem perguntando se eu não queria entrar no meio da equipe, fazer parte dessa equipe, né? E eu pensei assim... na verdade, eu não pensei, né? Na hora, era de noite, na hora eu falei assim, não, eu aceito sim. Sem pensar e sem perguntar mais nada também, né? Só aceitei. E depois que eu aceitei, eu entrei aqui, vim fazer reunião com o César depois de ter aceitado. E era estágio também, né? O primeiro mês eu fiquei 1 mês como estagiária aqui e no próximo mês eu já fui efetivada, né? E eu já entrei no departamento fiscal aqui, porque no outro escritório eu também trabalhava no fiscal e aqui eu também entrei no departamento fiscal direto. Isso. Quanto tempo de empresa mesmo, Miri? Vai fazer 1 ano. Mês que vem, dia 27, Comemoração, gente. Vamos sair pra comemorar. Um bolinho. Vai fazer 1 ano, dia 27 que eu tô aqui. E depois disso só foi crescimento. Só. E, Miri, como você vê... É que você entrou faz pouco tempo, né? Entrou quase junto comigo, né? Sim. Mas foi a época que a gente começou mais a mexer em tecnologia. Foi a época que eu entrei, a gente começou a abrir outras plataformas, mais parcerias com empresas. E como você vê essa evolução tecnológica aqui dentro da Primor, sendo um escritório de contabilidade, né? Que ainda há muita resistência por ser algo um pouco tradicional para muitos, principalmente pessoas de interior, né? Cidade menor como a nossa. Como você vê isso? Na verdade, se fosse me perguntar se eu imaginaria que a gente chegaria aqui quando eu entrei, é meio difícil de responder. Porque quando eu entrei aqui, a gente estava no meio da mudança. Sim. Quando eu fiz reunião com os meninos, eles falaram que a gente estava no processo de mudança, que a gente estava entrando nesse mundo digital, só que a gente estava começando. Sim. Então, eu peguei muito da parte tradicional, né? Só que eu já peguei com um pezinho na mudança. Então, vendo de perto, de dentro mesmo, a mudança que a gente está tendo,
é algo surreal. Ainda mais para uma empresa que é aqui do interior, Sim. né? A gente é muito julgado por ser interior, ter um desenvolvimento menor do que cidades maiores, né? Exato. E crescemos muito, gente. Dentro de um ano, eu acho que o crescimento aqui foi muito grande. É absurdo. Muito, é absurdo. Porque quando eu entrei aqui, não tinha, gente, podcast, não tinha muita coisa, ferramentas. As ferramentas Sim. aqui mudaram muito, muito. Então, a gente teve que também reaprender, que nem aprender a andar de novo, Sim. né? A gente teve que reaprender a mexer em ferramentas novas. A gente tem que ter aquela flexibilidade com mudança, porque a gente muda muito. O nosso departamento fiscal mesmo é um departamento que muda muito. A gente muda processo, a gente muda lista de empresa, só para tentar ver se a gente agiliza os procedimentos que a gente tem que cumprir, né, mensalmente, para tentar também encaixar as empresas que chegam, porque a gente tem um fluxo muito grande de entrada. Então, a gente tem que estar mudando e tem que ser flexível também. Sim. Porque a flexibilidade, eu acho que na mudança é essencial, né? Porque quando você é uma pessoa engessada e não gosta de mudança, e vê a mudança acontecendo em volta de você, é desespero, né? A pessoa fica desesperada lá em volta. Então, se você tem que andar conforme o pessoal tá andando, tem que dançar conforme o pessoal tá dançando, e isso assusta um pouco, né? Isso é um processo de só vai, né? Graças a Deus só vai, gente. Só vamos juntos. Né? Só sobe. E como você disse, ali entra muita empresa, né? Tem Muita. entrada de muita empresa. Vocês são em 7, 8 lá no fiscal 7, hoje, né? a gente, 7. 7. E como funciona essa separação? Ó, fulano isso, isso parte da liderança do fiscal, vocês se organizam, vê qual que se dá melhor com isso, e quando entra uma pessoa nova também, como que é feita essa distribuição? Isso. A distribuição lá, a gente sempre distribui de uma maneira que fique ágil para todo mundo, certo? Então lá, hoje, atualmente, a gente é dividido principalmente entre os regimes, né? Porque a gente trabalha com o regime normal, que é o lucro presumido e o lucro real, e o regime do Simples Nacional, certo? Então, atualmente, hoje, a gente tem o Caio, né? Que ele toma conta dessa parte do regime normal, que é o lucro real e o lucro presumido, e algumas empresas do Simples Nacional que têm uma complexidade maior, né? Então, ele toma conta dessa parte. Daí, tem o Renato, que é o nosso líder hoje. O Renato, ele toma conta, né, de estar organizando toda essa parte, né, de manter a gente organizado. E também ele tem uma empresa do lucro real, que ele também toma conta, né? Legal. E a parte do Simples Nacional, que é a nossa maioria hoje, né? Então, a maioria das empresas hoje se enquadra no regime do Simples Nacional. Então, exige uma quantidade maior de colaborador trabalhando com ela. Então, ela é dividida entre eu, o Matheus e o Elivelto, né? Somos 3 trabalhando com o Simples Nacional. E a gente divide esse Simples Nacional como? Eu trabalho com as tradicionais, né? Tem algumas digitais no meio da minha cartela, só que a minha prioridade hoje é as empresas tradicionais, né? Porque ela requer uma certa atenção. Então, quando a gente acaba misturando tradicional com digital, acaba que a gente tem que dar a mesma atenção. Isso, e a mesma atenção para todas. E a tradicional tem uma atenção maior, né? Por ser tradicional, normalmente ser físico, né? A gente está aqui na mesma cidade, então a gente precisa dar uma atenção maior e mais presente, certo? O Matheus ficou com a parte digital, né? E serviços, Fator R, o principal dele é Fator R hoje. E o Elivelton, ele também tem empresas ali de serviços, tanto digital, acho que tradicional também não tem nenhuma. Não tem nenhuma com o Elivelton. No caso, como o tradicional é mais comércio, então 90% do comércio tá comigo. Eu dividi um pouco para cada um dos meninos também, para ter essa convivência com eles. Só que comércio 90% comigo, tradicional, e o serviço é dividido entre os meninos. Então, ele é tudo muito bem dividido. Isso. Daí o Cauã, ele é o onboard da parte do fiscal. Então, aquelas empresas que entram e que ficam os 3 meses no onboard, ficam os 3 meses com o Cauã. Passou esses 3 meses, o Cauã joga lá para operação e a gente divide conforme o nicho de cada um.
Então, viu que é fator R, a maioria é fator R passa para o Matheus. Os serviços normais a gente passa para a Livel. Se entrar alguma tradicional, entra na minha tabela. E aí entra a importância da tecnologia, né? Sim. Porque senão ia ter que ser tudo anotado ali numa folha, ia ter que passar, pessoal, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Mas a gente tem uma plataforma que passa essas informações, né? Sim, e é bem mais fácil para vocês verem. E antigamente era tudo no papel. Tanto que até o fechamento era no papel. Então, a gente tinha a planilha, né? Que a planilha que a gente trabalha hoje com fechamento. Sim. E era uma planilha impressa que a gente tinha que anotar na mão, certo? Acho que a gente tem uma guardada ainda, de lembrança, recordação. Só pra lembrar. Só pra lembrar o sofrimento que era. O Cauã deixou guardado lá do tempo que eles anotavam no papel, né? E hoje a gente não faz quase nada no papel, gente. A gente trabalha o mínimo possível com papel. A gente usa muito pouco folha. Nossa. Muita pouca, porque o nosso foco é a tecnologia. Sim. Porque a gente tem que usar ela a nosso favor. Sim. Se ela tá ali, é pra gente usar a nosso favor. E evitar também desmatamentos. Nossa, gente, demais. Nossa, as árvores, demais. Por favor, parem de cortar as árvores. Parem. E Miri, nessa parte do fluxo de entrada, né? Entra muito cliente e tudo mais. Da onde vem, né, essa cartela maior, esse fluxo de entrada de cliente? Ah, sim. Como eu falei, o nosso fluxo ele é muito grande, né? A gente tem uma entrada mensal muito grande, com uma média ali de 30, 40 empresas mensalmente, né? E atualmente, o fluxo maior que a gente está tendo ali são os profissionais liberais, né? Os profissionais liberais ali é o que está liderando nas entradas mensalmente, todos os meses, né? Então, quem seriam esses profissionais liberais, né? Porque é algo muito geral, né? Genérico. Os profissionais liberais seriam, assim, os contadores, administradores, pessoas que trabalham com atividade de fisioterapia, né? Advocacia. Então, todos os profissionais liberais, eles estão entrando com muito fluxo, com muita pressão e com muitas dúvidas também, né? Principalmente quando é abertura de empresa, que eles vêm sem nenhum conhecimento sobre parte tributária, eles vêm com muitas dúvidas, né? Então, também são clientes nossos que eles exigem muita atenção nossa, certo? Porque eles têm aquela particularidade que eu tinha comentado do Matheus, Fator R. O Fator R é um benefício que dá um trabalho bem grande para a gente ali do fiscal, sabe? Porque o que acontece? Esses profissionais liberais, eles são aqueles profissionais que têm alguma especialização técnica, né? Seja ela graduação ou curso técnico. E, em geral, eles têm uma fiscalização de uma entidade de classe. Né? O que seriam essas entidades? Tipo o CRC, né? Que é o Conselho Regional da Contabilidade, ou o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, esses profissionais que têm essa fiscalização, eles se enquadram no anexo 5, né? Porque levando no Simples Nacional, que é a área que a gente trabalha lá há mais tempo, eles é dividido em anexo, né? O Simples Nacional são divididos em 5 anexos. O primeiro é comércio, né? Os profissionais que têm ali atividade de comércio. O segundo são os profissionais que têm atividade de industrialização. E o anexo 3, 4 e 5 são atividades de serviço, certo? Então, esses profissionais liberais se enquadram como serviço, né? No anexo 5, e tem ali o benefício do Fator R, que é um benefício que facilita a vida dos profissionais, só que quando chega na contabilidade, é algo que dá uma certa dor de cabeça, porque é um benefício que gera dúvidas e que normalmente quando ele é aplicado, só que acontece alguma falha e acaba que o nosso cliente paga uma tributação maior, ele gera uma dor de cabeça ainda maior, né? Porque vem a dúvida por que esse mês veio um tributo maior, e né? Às vezes por não ter tanto conhecimento, as pessoas ficam assim mesmo, né? Isso. A falta de Isso, daí o que acontece, né? O que seria esse Fator R para o pessoal entender melhor o que é? Porque o Fator R, ele é um benefício que algumas atividades do anexo 5 possuem, né? Que seriam os profissionais liberais, que o governo deu para incentivar os profissionais a contratarem funcionários, certo? Então, o incentivo que eles têm, que se eles atingirem ali um valor de retirada com folha de pagamento igual ou maior que 28%, referente ao faturamento deles,
eles têm o benefício de tributar com uma alíquota menor, certo? Mas só que para que eles possuem esse benefício, eles têm que fazer a retirada, né? E nesse caso, a gente tem que explicar para o nosso cliente, quando está entrando aqui, sobre esse fator R, certo? Porque muitos clientes liberais, o que acontece? Eles trabalham sozinhos, né? Então, essa retirada de 28% tem que ser sobre o prolabore deles, né? Então, a gente tem que conversar, porque às vezes pode acontecer, a gente faz ali a nossa análise tributária e vê que não compensa o fator R para aquela empresa, certo? Se o faturamento dele for muito alto, então a retirada de 28% do faturamento é uma retirada alta, né? Então, se for fazer o cálculo ali da folha de pagamento, às vezes os encargos que ele tem com folha, sem fazer a retirada, é menor do que se ele fizesse a retirada de 28%, certo? Então, a gente faz esse cálculo para ver se realmente compensa para o cliente. Caso compense, a gente conversa com eles como que funciona. Porque o que acontece? Se a gente combinou que vai fazer a retirada de 28% daquele faturamento, em determinado faturamento ele tem uma média regular que todo mês ele tira o mesmo tanto de faturamento, certo? E eventualmente, né, algo esporádico, ele tira um faturamento maior, certo? E ele não concorde com a gente de estar fazendo aquela retirada de 28%, o que acontece? No mês que ele tirou aquele faturamento maior, ele não vai ser prejudicado referente ao fator R, certo? Porque o fator R, ele é dos últimos 12 meses, referente ao faturamento dos últimos 12 meses e a retirada, né, de folha dos últimos 12 meses. Então, naquele mês que ele fez o faturamento dele alto, ele não vai sentir diferença no tributo, porque vai continuar com o fator R. Porém, se ele não escolher fazer a retirada daquele valor também, que foi alto, no próximo mês, ele já vai sentir a diferença. Porque daí, no próximo mês, vai enquadrar aquele faturamento dos últimos 12 meses, né? Então, se ele não fez a retirada, ele não vai também ter o benefício do fator R. Porque se ele tiver um percentual menor que 28%, então ele vai se enquadrar no anexo 5 e ter uma alíquota maior do que 6%, né? Porque o que acontece? Tendo o benefício do fator R, ele estava no anexo 5, certo? Então ele vai para o anexo 3. O anexo 3, a alíquota inicial dele é de 6%. Lá no anexo 5, a alíquota inicial dele é de 15,5%. Então a diferença é muito grande para estar tributando, certo? É uma porcentagem alta. Isso, aí. então é aí que a gente sempre aconselha os nossos clientes. Vamos fazer a retirada correta para que esse benefício realmente vale a pena, certo? Porque se a gente fizer a retirada correta, é um benefício que realmente ajuda muito a empresa, né? É um benefício que mesmo a alíquota sendo variável, que do Simples Nacional, a partir da primeira faixa, é uma alíquota variável, estando no anexo 3, é uma forma da empresa economizar com a parte de tributos, certo? Porque o que a gente fala? Você fazendo uma retirada de 28%, você vai ter um INSS maior, né, para pagar. Porém, o INSS é um benefício que volta para você lá no futuro, certo? Na aposentadoria. Então, você tem o benefício de estar pagando o INSS. Caso você não faça a retirada e pague uma alíquota maior, o imposto não volta para você. O imposto que você paga, ele vai para o governo e não volta. Certo? Calado. Isso. Então, é isso que a gente também sempre tenta frisar para os nossos clientes, o benefício de fazer a retirada e utilizar o benefício do fator R, certo? Porque a gente sempre tem que pensar a longo prazo, né? Por mais que você pague o INSS agora e você não vê um porquê de pagar o INSS agora, lá na frente você pode precisar dos benefícios, né? Aposentadoria, encostar uma licença maternidade, né? Então, essa retirada vai te ajudar nisso, né? Ter esse benefício a longo prazo e também a curto prazo, né? Porque, querendo ou não, você vai ter um tributo menor para ser pago, né? E isso é sempre bom, gente, porque dói no bolso da gente. A retirada maior dói no bolso da gente, né? Então, a gente sempre tem que frisar isso. Ver o que compensa mais, porque existe casos e casos, né? Tem casos que realmente não compensa o fator R, um faturamento muito alto geralmente não compensa o fator R, então a gente sempre tem que analisar, né? Se a gente vê que compensa, então vamos fazer a retirada certinho, para que lá na frente não aconteça nenhum problema de não utilizar o benefício
por não ter retirado o valor correto, né? E se não valer a pena mesmo utilizar esse benefício, a gente vê a melhor forma, né, de estar tributando esses impostos. Nossa, gente, mó extenso, hein? Jesus! Pessoal do fiscal, parabéns publicamente pelo serviço de vocês. Não é fácil. Não é fácil. E Miri, como que você enxerga as oportunidades de trabalho? Agora vamos entrar, como a gente tá falando quem é ela, né? Vamos entrar aí pro setor feminino, né? Sim. Como você enxerga as oportunidades de trabalho para mulheres nesse setor, né? Nesse departamento fiscal? Como você vê, né? Você ainda faz faculdade, então como você vê? Faço. No departamento fiscal em si, eu não sei se é por preferência, como que funciona, né? Só que eu vejo mais a contratação de homens mesmo, Público né? masculino, Isso, né? eu não sei se há procura, né? Porque eu vejo que a presença de mulheres bem forte em outros departamentos. Só que eu acredito que por questão de procura também, porque lá na minha turma da faculdade, existem várias pessoas que fazem parte do fiscal lá também. Mas só que lá também só tem eu de mulher que faz fiscal, na minha turma da faculdade. Então, eu acredito que é questão de procura também, né? Cada um sabe em qual departamento se encaixa melhor, né? Então, eu vejo que essa questão é mesmo de procura mesmo. Mas só que, no geral, na contabilidade em si, eu vejo que a presença feminina é a maioria ainda. Sim. É a maioria. E isso, querendo ou não, faz a gente ficar um pouco mais forte, Sim, né? com certeza. Porque a gente vê que cada vez mais tem mulheres se formando, né? E tem mulheres correndo atrás de seus sonhos. Porque eu sei que não é fácil. A gente recebe vários nãos diariamente. E a tendência quando a gente receber vários não é, tipo, bloquear, né? A gente se bloqueia e pensa... Não quero mais isso. Não quero mais isso. Talvez isso não é pra mim. Eu não sou capaz de fazer isso, né? E não é bem assim, né? Quando a gente recebe um não, às vezes a gente tem que levar... Talvez esse não era o meu momento, né? Ressignificar os nãos, né? Isso, esse não era o meu momento. Eu tenho que pegar esse não e ver o porquê que eu recebi esse não e tentar melhorar para que na próxima seja um sim, né? E não se bloquear e pensar só porque eu levei um não agora ou nessa empresa, eu não sou capaz de entrar em outra empresa ou exercer o que eu quero, ou fazer o que eu quero, né? O que eu tanto estudei, eu não sou capaz de fazer só porque eu recebi um não, né? Então, eu sempre penso que, independente da situação, a gente não pode desistir porque a gente recebeu um não, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda vive em uma sociedade que é machista e que a gente tem uma tendência maior de receber um não, né? E eu não posso levar isso como acabou pra mim, eu não vou conseguir fazer o que eu sonho, né? Muitas das força, vezes, né? Resistência. Isso, muitas das vezes pode sim ser um sinal de machismo, de não entrar, porque já aconteceu comigo. Em eu tentar em uma vaga que a pessoa queria um homem lá e só por eu ser uma mulher, a pessoa achar que eu não conseguiria. Né? Na área contábil também, eu já tentei em vagas que a pessoa falou assim, mas nessa vaga eu queria um homem. Eu queria um homem e não queria uma mulher executando essa vaga, né? E na hora, o que você pensa? Cara, será que todas as oportunidades vai ser assim? Né? Será que sempre vai ser assim? Isso, será que sempre vai ser assim? E não é, gente. A gente vive numa sociedade que é assim, porém a gente vê que tá tendo mudança e que a maioria quer uma mudança, né? E a gente tem que acompanhar essa mudança, a gente tem que mostrar e se posicionar para que isso mude também. Né? E a gente vê que, conforme vão passando os anos, né, os direitos das mulheres vão se estabilizando, né? Que era pra ter acontecido há muito tempo. A gente vê que a gente não precisa ficar lutando, né? A gente não precisa ficar gritando, não precisa fazer as coisas. A gente se impor mesmo, falar, esse é o meu direito e eu vou ficar aqui até o meu direito acontecer, né? Porque antigamente, eu acho que tinha que ser mais na força, né? Sim. Porque o machismo era muito acentuado, era muito mais né? alto que hoje, né? Isso, e tudo que a gente conquistou tinha que ser na força, na raça, né? E hoje não, hoje a gente não precisa querer se igualar a essas pessoas que têm esse tipo de preconceito, porque a gente quer ocupar nosso espaço,
Se a gente sabe que aquele é o nosso espaço, a gente tem que ficar lá e lutar sim. Sim. Mas não alterar a voz ou fazer qualquer coisa que se iguale àquela pessoa que está impedindo a gente de alcançar os nossos sonhos pelo fato de sermos mulheres, né? Porque querendo ou não, parece que quando a gente meio que quer se igualar, a gente quer falar mais alto, e a gente fala mais alto, a gente perde nosso direito. Sim, a né? gente perde a razão. Perde a razão A e gente vai. acaba perdendo a razão. E se eles achavam que tinham direito de fazer aquilo, eles vão ter formas de provar que a gente Sim. só tá querendo chamar atenção, né? E eu não quero chamar atenção. Eu só quero o meu Sim. lugar na sociedade. Mostrar meus direitos, né? Isso. só quero E meu acaba que o direito. nosso profissionalismo mostra isso, né? Tipo, ó, Sim. não precisa gritar, não precisa Não, falar não alto. Isso mesmo. Né? A minha trajetória mostra que eu mereço estar no lugar que eu tô. Sim, e eu acho que conforme a gente vai criando experiência, a gente não tem mais nem paciência para Exato. lidar com situações desse tipo, né? Porque eu, antigamente, eu tinha um pouco mais, assim, um temperamento um pouco mais forte, eu não aceitava. Hoje não. Hoje eu não tenho paciência para lidar na mesma altura que uma pessoa machista Aham. ou uma pessoa que julga outras sem saber, né? Então eu penso, esse é meu direito, eu tenho voz Sim. para falar sobre isso, e eu não vou ficar gritando com uma pessoa que não vai me escutar, independente se eu gritar ou não, Sim. né? E é aquele negócio de uma frase, eu não sei se eu postei ontem, mas esses dias também tava lendo sobre isso, que a gente julga as pessoas pelo que a gente vê, não que ela, Sim. tipo, ela tá passando por um momento, ela explodiu ali, a gente só tá vendo aquilo, e não é só aquilo. Isso. Né? A pessoa passou por alguma coisa antes, tem outras coisas antes, mas a gente só vê o exterior. Sim, o interior sim. não. E isso parece que é uma característica que já vem com a gente, Sim, né? parece que nasceu com a gente, né? Isso, eu acredito que isso é no geral, né? A gente costuma julgar uma pessoa pela primeira impressão que a gente tem dela, né? Pré-julgamento parece falar muito mais alto do que Isso. querer conhecer. Isso, a gente Exatamente. prefere primeiro julgar, depois conhecer a pessoa. Aham. E não primeiro conhecer e depois julgar o que a gente conheceu, né? Eu acho que esse é o problema da sociedade como um todo. Nós em geral, né? Eu me Sim. incluo, porque é literalmente isso. A gente não. Parece que a gente tá tão sem tempo que a gente fica assim, olhei é isso. Tipo, não vou ter tempo pra me preocupar em saber quem é essa pessoa, por que ela é desse jeito, porque ela tem esse temperamento, que nem você disse, né? Que antigamente você tinha um temperamento mais Sim. grosseiro. Mas não é porque você queria, é por conta das coisas mesmo, né? Isso. A gente não para pra pensar que... E se fosse a gente no lugar dela? Sim. Isso. Como que a gente gostaria de ser julgado, né? E outra coisa também, quando a gente tem um pré-julgamento, é muito difícil você mudar o seu julgamento depois. Com certeza. Né? A gente fez aquele pré-julgamento, às vezes você até vê que a pessoa não é daquele jeito, mas é muito difícil você voltar Somente atrás. peça que estabeleceu aquilo, você não vai mudar. Isso é verdade. Exatamente. Ai, nossa, mas só difícil. que realmente eu acho que é um mal da sociedade. Sim. Da sociedade mesmo. Tá implantado. E, Miri, queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente já falou sobre várias áreas, né? Várias coisas. Mas eu queria, hoje, né? Você como universitária ainda, eu queria saber como que você lida com estar trabalhando, ter que estudar, ter que cuidar da vida em geral, psicológico, emocional. Como é esse processo, né? Eu queria saber quem é a Mirielle nessa parte. Pressão, né? Porque é pressão. Faculdade é pressão, gente. pressão. Pelo amor de Deus. Gente, eu acho que tem que ter um psicológico muito bom, né? Muitas vezes, quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu posto memes direto sobre isso, gente. Porque... E não é mentira, é verdade não é aqueles mentira. memes. Realmente não é mentira, porque é muita pressão, né? Porque hoje em dia você trabalhar, estudar, né? Tem uma vida, você tem que ter uma vida social, né? Muitas das vezes você quer malhar, você tem que trabalhar, porque não é sempre que você vai. Eu entendi, malhar. Tem que malhar, aí eu pensei, meu Deus, tô faltando tanto essa semana. E não é fácil, porque você pensa, você só tem 24 horas para fazer tudo isso, Sim. né? Então você tem que ter uma opinião para fazer tudo isso. Você tem que ter, porque nem todos os dias você vai acordar com disposição para fazer tudo que você tem que fazer. Todo dia você tem que relembrar seu objetivo. Por que você começou isso? Isso, por que eu comecei e aonde eu quero chegar, porque você tem que ter um propósito, senão você não vai dar conta de fazer tudo isso. Porque tem dia que você acorda só querendo deitar de novo, porque você tá cansada, sabe? E quem trabalha assim em escritório, muitas das vezes não é cansaço físico, é um cansaço mental, que não é fácil, né? Porque a faculdade exige muito da sua mente, o serviço exige muita concentração,
E mexer com gente, né? Se socializar também exige muito da Sim, mente, com né? certeza. Então, eu acredito que você tem que ter muita opinião, porque levantar todo dia, em dias ensolarados ou chuvosos, porque também acontece, né? Eu acho Sim, que essa mudança também na natureza afeta muito na gente, né? com Porque o certeza. dia que tá ensolarado ainda, a gente já acorda, vê o sol, pensa assim, Já ah, levanta, mais um vamos! dia, vamos lá. Mas o dia que tá chuvoso, que você sabe que vai molhar o pezinho, já pensa, ê, Olha o Crocs, ó, molhar... Ih, Matheus. pronto, molhou. Ah, e não é fácil. Então você pensa assim: bom, o meu propósito desde o início era me formar, eu quero me formar, porque eu tenho objetivos na frente. Então Uhum, são 4 anos, gente. sim. Eu penso, olha, hoje já foi mais um dia, amanhã é outro, já tá acabando. Né? Então a gente tem que ficar sempre reafirmando pra gente: olha, tá acabando, você Sim. vai conseguir, né? Porque senão, se você for muito negativo, eu acredito que quando você começa a reclamar demais, fica mais pesado, né? Uhum. Então, quando você vê o lado positivo daquilo que você está fazendo, fica mais leve. Você consegue fazer tudo aquilo com mais leveza, né? Por mais que você tá cansada, você faz com leveza aquilo, né? Eu falo por mim mesmo, amanhã é meu último dia de aula. E eu tava assim, graças a Deus. Mas assim, eu tava tipo assim, meu Deus, precisa acabar logo isso, que eu não tô aguentando, eu tô surtando, eu preciso descansar, preciso dormir, preciso resolver minha vida, e tá. Aí agora, que tipo, é a última semana e tá todo mundo assim, nossa, gente, amanhã, último dia. Aí hoje tem a aula da saudade, que é o último dia de aula, tá todo mundo assim, gente, eu já tô indo pra faculdade chorando. Porque, tipo assim, eu tava falando pra minha mãe, eu fiquei 4 anos e meio na faculdade, né, por conta da Sim, pandemia e tudo mais. Eu vi assim, parece que a gente travou naquilo ali, tipo, está todo dia, indo todo dia, que parece que a nossa vida tá ali. sim. E depois que acaba, tipo assim, todo mundo fica assim, e agora? Isso Né? é E que nem quando agora? você tá assistindo uma Aham. série que você gostou muito, a série Sim, acaba e aí você fica fica. aquele. O Aí que você que fica eu. imaginando que É, a continuação, você fica pesquisando quando que vai sair isso, o que que eu vou outra. fazer agora, gente, da minha vida? Aham, E a mesma coisa. sim, Porque são 4 anos que a gente tem aquela mesma rotina, a sim. gente acaba acostumando, mas quando chega perto de acabar, você pensa, cara, e agora? O que que eu vou fazer? Parece que a gente viu tão monótono, tipo assim, aí você fica assim, Isso! caramba, se tivesse no primeiro ano de novo, eu tinha aproveitado isso, tinha estudado isso, tinha Sim, tá. sim, porque esse é o último ano e eu falei pro pessoal, falei, eu vou fazer esse ano tudo que eu não fiz nos outros. Sim, Porque no primeiro ano eu ainda peguei a turma da pandemia, aham, então eu fiquei quase 2 anos parada em casa, né? A gente fez só no modo uhum, remoto. E então a gente não viveu, né? No terceiro ano que a gente voltou mesmo desde o início, e acabou que a gente era o primeiro ano praticamente, né? Porque a gente não foi estudar no primeiro e sim, segundo. sim, Então a gente tem aquela mentalidade de eu não posso errar, não posso falhar, então a gente não fazia nada, exato. né? Eu não curti nada da faculdade porque eu não queria tirar nenhuma nota vermelha. E hoje eu penso comigo, é o último ano, eu não preciso tirar nota vermelha para curtir. Não, Eu consigo curtir tudo que tem na faculdade tirando nota boa. E eu fui perceber isso só no último ano, sim, né? Então a gente vê que quando tá perto de acabar, aumenta a expectativa, né? Porque uhum, a gente tem que saber o que que a gente vai fazer depois que exato. acabar. E vem aquele momento de nostalgia. Tá acabando, cara. O que que eu vou fazer? Aí bate uma dorzinha no peito nessa hora. Eu não arrumei nenhum namorado, gente. Não consegui, quatro gente, sair anos. namorando na faculdade. 4 anos não arrumei um namorado. Muito bom. E Miri, eu falo que o processo de fazer uma graduação, pós-graduação, né? Ele muda muita gente. Eu falo assim, a Amanda de 2019 não é a mesma Amanda de 2023. E vinte e três. Isso. E eu acredito que a Mirielle de 2020. 2020 não é a mesma Mirielle de Não 2023. é. Gente, é uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa mais madura. Eu acho que eu tô mais preparada. Porque quando eu entrei, essa questão de saber escutar um não existia. Sim. Quando eu escutava um não, parecia que o mundo ia cair em volta de mim. Porque eu pensava, nossa, um não? Mas por que eu recebi um não? O que que eu fiz de errado? A gente pergunta Parece. tudo por quê? Por quê? Por quê? Porque e eu era muito. A gente é muito infantil quando a gente está ingressando numa faculdade, quando a gente tem essa idade, né? Porque eu ingressei com 19 anos. Aham. Então a gente é muito infantil em vários aspectos, né? A gente não tem maturidade para lidar com as coisas. E a faculdade,
ela mostra que a vida não é fácil, que o mundo lá fora não vai te tratar igual seus pais tratam em casa. Não né? é nada do jeito que a gente quer, Não é. literalmente. Não é no nosso tempo. A gente pode bater o pé que não vai acontecer do jeito que a gente quer. Não vão mudar de opinião. Não vão. E isso acaba amadurecendo a gente. Demais. Né? Porque a gente vai aprender a escutar críticas e não levar pro coração e sim tentar melhorar. Tentar ressignificar aquilo, Isso, porque quando a gente é novo, qualquer crítica a gente leva pro coração. Com Tô certeza. de mal do coleguinha. Não conversa. Não converso mais. Não quero. Não fala comigo. Não fala. Isso, não fala mais comigo. E hoje não, hoje você tem que saber que crítica é construtiva, na maioria das vezes, né? E você tem que saber que essa crítica construtiva é para melhorar o que você tem capacidade de fazer. Exato. Isso não é para te diminuir, é porque a pessoa quer que você melhore, né? E isso, eu sei lidar com isso hoje. E se fosse há 4 anos atrás, eu não... Paulada na cabeça, viu? Sai de perto de mim. Não fala comigo. E é muito interessante você falar isso, a parte da gente ressignificar o que a gente recebe, né? Isso. Porque eu falo assim, na vida adulta, literalmente, nada é do jeito que a gente quer. A faculdade é só um exemplo disso, né? Mas a nossa vida fora da faculdade, nem tudo é do jeito que a gente quer. E a gente aprender isso o mais rápido possível faz a gente evoluir em tanta coisa. Sim, acaba que faz a gente evitar muita coisa também. Né? Porque quando a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente também não vai fazer tudo que a gente quer, não, né? E nem com os outros, né? Isso, porque se eu não gosto que faz alguma coisa comigo, por que eu vou fazer com você, né? Porque se eu faço com você, eu vou ter que aceitar que você faça comigo, né? E quando você é mais novo, não. Você pode ofender o coleguinha, mas quando o coleguinha te ofende, não quero. Aí é na base da paulada. Isso. Então, quando você cresce também, amadurece, você aprende que nem tudo te convém, né? Nem tudo você pode fazer. E se você quer ser tratado de certa forma, você também tem que tratar os outros de certa forma, né? Você não pode tratar tudo a ferro e fogo, porque, querendo ou não, você precisa da sociedade, você precisa conviver em grupo, né? Uma pessoa que tem um gênio muito forte hoje em dia acaba sendo excluído, sabe? Sim, com certeza. Porque não é fácil as pessoas lidarem já com as atividades do dia a dia. Então, já pensou você trabalhar o dia inteiro com a cabeça fervendo e chega lá de noite, tem que ir para a faculdade e lidar com uma pessoa que tudo que você fala, ele te responde de uma forma mais ignorante. Não é fácil lidar com uma pessoa assim, né? Sim. Acaba que essa pessoa vai sendo afastada, né? Sim. Porque as pessoas já estão saturadas de preocupação, família, o dia a dia. Saco cheio. Isso. Daí você vai chegar num ambiente que talvez você queria relaxar um pouco e tem que lidar com uma pessoa que está com energia negativa, né? Então, acaba que é ruim também conviver em grupo desse jeito, né? E entra também, Miri, a questão de o quanto nesse processo... Eu pego muito exemplo da faculdade porque me fez aprender muito. O quanto você perde pessoas nesse processo. E você começa a ver que, literalmente, tipo... Você vai ter que ficar sozinho em algumas partes porque você tem que amadurecer e é necessário. Sim. E a gente não entende. Porque, nossa, eu perdi tanta gente, assim, nesse processo. Não perder, né? Mas, tipo assim, tomamos caminhos diferentes, né? A minha mãe sempre fala... Distanciando. Minha mãe sempre fala que quando a gente chega num determinado momento, que ela fala que amizades são estradas. E vai ter uma hora que cada um vai ter que ir pra sua, né? Sim. Cada um vai ter que fazer a sua virada e continuar. Isso não significa que acabou. Mas significa que é o processo da nossa vida de amadurecimento, né? Sim, e isso acontece com todos. E eu acho que é necessário acontecer. Porque quando você tá lá no ensino médio, você tem um grupo de amigos de 30 pessoas, né? Exatamente. E se você precisar contar com essas 30 pessoas, você não tem nem 5. Não. Né? E você aprende isso na faculdade ou quando você entra em um serviço que exige muito de você. Porque você não tem tempo. Isso, eu comecei a perceber isso quando eu trabalhei em uma usina, né? Que o meu trabalho era sempre... Eu sempre trabalhei no segundo e terceiro turno. Então, o horário que eu tava trabalhando, o pessoal tava saindo. Então, eu fiquei 3 anos da minha vida sem ter uma vida social muito ativa, né? Que eu só poderia sair nas minhas férias ou na minha folga. Então, eu tinha que ponderar. Ou eu descanso na minha folga, ou eu saio. Se a minha folga cai no meio da semana, eu dava até graças a Deus, porque eu não precisava sair, né? Então, a vida social acaba que as suas amizades também vão se afastando, né? Isso não quer dizer que você perdeu os amigos, né? Quer dizer que cada um tá seguindo a sua vida conforme foi planejado.
E na faculdade acabou que virou a mesma coisa, Uhum. né? Porque, querendo ou não, eu trabalho o dia inteiro e de noite vou para a faculdade. Então acaba se distanciando, né? E ali fica só as amizades que realmente ou você cultivou e seguiu o Uhum. mesmo caminho, Aham. ou aquelas amizades de infância, né? Que nem eu Uhum. levo a Giovana. A Aham. Giovana, a gente, por mais que eu fiquei esses 3 anos passados, quando trabalhava em outra Aham. empresa, acabou que eu vim trabalhar com ela. Ela não teve pra onde correr. E como a nossa amizade é de 15 anos, então a gente sempre teve essa ligação, essa conexão. Se era minha folga no meio da semana, ela era uma das poucas pessoas que eu ainda marcava alguma coisa pra fazer, Uhum. sabe? Então a gente sempre mantém essa ligação. Só que de 30 que você tinha, você só permanece com 5, 3 e olha lá ainda. E só vai, né? Isso é ladeira Só abaixo. vai, só Ladeira ladeira. abaixo. Bom, agora encaminhando para o final, Miri, eu quero te agradecer mais uma vez. Palavras muito significativas, que o nosso público que assista levem também isso em consideração. Aprenda um pouco sobre o departamento fiscal, que não é fácil, vimos aqui na prática. E Muita tem matemática, mais. muita conta, muita empresa, muita É muito entrada. fervo, gente, é É o fervo. fervo. Então eu queria, Miri, agora, né, te agradecendo já por você estar aqui mais uma vez, pela 10ª vez, te agradecendo. É um prazer imenso ter você aqui comigo, né, compartilhando um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público aí, de força, de coragem, de quem quer entrar nessa área contábil, ou quem quer entrar em uma outra área, jovem, ou tem, né, ainda esse pensamento, né, de vou começar uma faculdade, será que eu faço uma faculdade? Será que eu preciso? Ou não quero fazer faculdade, mas quero entrar nessa área? Quero que você deixe aí sua mensagem. Primeiramente, eu que agradeço imensamente o convite de vocês, né, de estar participando aqui. E uma mensagem que eu deixo para vocês, gente, é que vocês nunca devem desistir do sonho de vocês, independente se vocês acham que o sonho de vocês é muito alto ou não. Por quê? Quando a gente sonha, a gente não está sonhando com algo que a gente acha improvável, a gente está sonhando com algo que é nosso, né? Então a gente não pode pôr barreiras nos nossos sonhos e muito menos desistir quando a gente vê obstáculos no meio do caminho, recebe nãos ou crítica ou pessoas julgando que aquilo nunca vai dar certo. Porque quando a gente sonha, a gente corre atrás daquele sonho, a gente sabe que aquilo vai dar certo, a gente procura pessoas do nosso lado que caminhem com a gente, que dê certo naquilo. Então, sempre que você receber um não, que você vê um obstáculo no meio do caminho, você não pare lá no meio do caminho e pensa, eu vou voltar para trás porque isso não é mais para mim, eu não tenho força para continuar. Você tem que fazer que aquele obstáculo te impulsione para frente. Você tem que fazer que aquele não te faça ver que você pode sim ser uma pessoa melhor e que aquilo não te define. Porque um não define o que a pessoa ou o que ela deixa de ser. O não é só algo que você pode usar para melhorar o que você tem já de bom, de qualidade, ou melhorar aquele defeito que você tem, que você sabe que pode melhorar, mas aquilo nunca vai definir quem é eu, Mirielle, ou quem é a Amanda. Sim. O não, ele não define uma pessoa. Ele pode definir uma atitude do momento, uma situação, mas ele não vai definir quem é você. Então, você não pode deixar que o obstáculo te pare no meio do caminho e deixe de você seguir os seus sonhos, porque você acha que você não é capaz. Porque você é, sim, capaz de alcançar os seus sonhos e ir muito além do que você planejou para você mesmo. E é isso. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem da Mirielle para vocês. Então, Miri, obrigada. Pessoal que está assistindo, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Bate palma aí, gente, igual do César. Roubando a ideia do César. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada por vocês estarem conosco. E próximo episódio, gestão aberta. Então, fiquem ligados, um tema muito importante. Não vou dar spoiler, né? Senão o Ítalo arranca o meu pescoço. Mas a gestão aberta aí. Então, fiquem ligados. E, mais uma vez, muito obrigada. Seja primeiro, seja primor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.